2 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Ordeno-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, retarguas, repreendas, exortes, com toda longanimidade e doutrina. Olá, amados, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, mais um podcast para sermos abençoados através do Espírito Santo de Deus. E aqui, meu irmão, minha irmã, através da vida de Paulo, iremos aprender verdadeiramente a lutar pelo Evangelho de Cristo, a lutar pela palavra de Deus, pela verdade, pelo amor verdadeiro de Cristo, que morreu na cruz do Calvário por mim e por vocês. E aqui, amados, continuando no versículo 3, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Amados, hoje já estamos enfrentando o grande mal que a palavra já nos mostra que aconteceria e está acontecendo com as mentiras que os falsos profetas estão contando para todos nós. A mentira que é a filha do diabo, a mentira, meu irmão, minha irmã, que não pode prevalecer na minha vida e na sua vida. Então a palavra aqui, no versículo 3, versículo 4, está comentando que as pessoas irão sofrer com todo o mal que o mundo está entregando para as pessoas. Preste atenção, amados. Não sofrerão a sã doutrina. Muitos professarão ser cristãos, frequentarão as igrejas e mostrarão que servem a Deus, mas não aceitarão a fé apostólica original do Novo Testamento, nem as exigências bíblicas ordenando que o crente separe-se da injustiça. Amados, a própria palavra diz para nós que nem todos que são de Israel são israelitas. Nem todos que falam que são cristãos e que vão para a igreja são verdadeiros cristãos. Aqui, quando a palavra está nos mostrando que não aceitarão a fé apostólica, porque naquela época os apóstolos de Cristo, Pedro, João, Tiago, Paulo, entre muitos, eles pregavam a verdadeira palavra ali que Jesus os ensinou, determinou na vida deles e daqueles que ouviram a palavra de Cristo através desses apóstolos. Então a gente tem que entender que hoje, amados, muitos não querem aceitar essa fé apostólica ainda, que é a verdadeira palavra de Deus, que ela é pregada e tem que ser pregada verdadeiramente através do Espírito Santo de Deus, porque através do Espírito Santo de Deus é que nos vem a verdade, é que nos traz a verdade, não traz uma deturpação da palavra de Deus, que é justamente o que Paulo está dizendo aqui, os enganadores. Porque a palavra fala, no versículo 4, e desviarão os ouvidos da verdade. As pessoas hoje não querem ouvir mais a verdade. Quando você prega a verdade, as pessoas acham ruim. Quando você prega a verdade, as pessoas viram as costas para você. Quando você prega a verdade, as pessoas te criticam. Fala que você está ofendendo elas com a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus, ela é a verdade. Jesus Cristo, ele disse, João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida.
E ninguém vem ao Pai se não for através de mim. Então, quer dizer, Jesus ele deixou claro que ele é a verdade. E João capítulo 8, versículo 32, Jesus disse: conhecereis a verdade, conhecereis Jesus, e a verdade vos libertará. Então, nós temos que conhecer a verdade, mas hoje, muitos estão desviando os ouvidos da verdade. Hoje as pessoas, meu irmão, minha irmã, não querem aceitar a verdadeira pregação, que é a pregação dos apóstolos, aquilo que eles pregavam verdadeiramente, que está escrito aqui. Mas eles traziam a palavra de Deus justamente, meu irmão, minha irmã, cheios do Espírito Santo de Deus. A autêntica pregação bíblica de um homem de Deus não mais será aceita por muitas igrejas. As pessoas não querem mais aceitar. As igrejas não querem aceitar a verdade. Os desviados da verdade desejarão sermões que apresentem um evangelho menos exigente. Não aceitarão trechos da palavra de Deus que tratam de arrependimento, que tratam de pecado, que tratam de perdição, que trata da necessidade da santidade e de separação desse mundo. E sabe o que a palavra fala, meu irmão, minha irmã, para mim e para vocês? A palavra diz que é através do Espírito Santo, é Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo, é o que eu estou colocando através do Espírito Santo na minha vida, essa verdade para vocês. As pessoas não querem ouvir mais de serem tratadas, não querem mais limpar o pecado da vida delas, elas querem continuar seguindo a perdição, elas não querem mais se santificar, elas não querem mais se separar do mundo. Amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. As pessoas começam a escolher: esse pregador é bom porque ele fala coisas que me agradam. Esse pregador aqui é bom porque ele não está pregando a verdade da palavra de Cristo. As pessoas, elas mesmas querem se enganarem. Amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Esses falsos crentes não quererão pastores segundo os padrões da palavra de Deus. Por isso, amados, eu falo aquilo que eu estou vivendo. As igrejas que estão pregando a verdade estão se esvaziando, e as igrejas que estão pregando a mentira estão lotadas cada vez mais. Mas quem prega a verdade, através do Evangelho, através do Espírito Santo de Deus, as igrejas estão esvaziando, porque as pessoas não querem ouvir mais sobre o pecado, não querem ouvir mais sobre o arrependimento, não querem ouvir mais que há um Jesus que derramou a cruz no Calvário por mim e por vocês, que deu a vida para mim e por vocês. Não querem ouvir mais que Jesus está dando a sua graça para nos salvar do pecado, da morte eterna, e não querem aceitar Jesus Cristo como seu único, exclusivo Salvador. Porque sabem, se aceitar Jesus Cristo como seu único exclusivo Salvador, terão que andar num caminho novo, vivo, novo caminho, que é Jesus Cristo. Largar as coisas do mundo, largar as concupiscências da carne, largar todo o mal, largar a fornicação, largar o adultério. As pessoas não querem aceitar mais seguir uma vida santificada com Jesus, com Deus. Olha só, amados, o que Paulo vem trazer para nós aqui, quando ele fala verdadeiramente que Cristo já vivia na vida dele, que já não vivia ele mesmo, mas Cristo vive em mim. Olha só, meu irmão, minha irmã, o que Paulo nos ensina a seguirmos o caminho certo, correto. É através do Espírito Santo que nos adverte. O Espírito Santo, amados, adverte todos que permanecem fiéis a Deus e se submetem à sua palavra,
que lhes aguardam perseguição e sofrimento por amor da justiça. Além disso, devem separar-se das pessoas, das igrejas e das instituições que negam, meu irmão, minha irmã, o poder de Deus para a salvação e que pregam o evangelho modificado. Hoje as pessoas estão pregando aí, meu irmão, minha irmã, um evangelho deturpado, um evangelho que vem para motivar as pessoas, não para salvar as pessoas, não para salvar a sua alma, o seu espírito, uma vida eterna lá no céu, mas querem trazer uma pregação falsa. Eles querem te motivar e não te salvar. Não querem falar que você tem que largar o pecado, não querem falar que você tem que seguir um caminho reto, um caminho de santidade com Jesus. E isso é muito sério, amados. Paulo vem para nos advertir sobre tudo isso. Paulo vem para nos orientar, amados. Além disso, devem separar-se, amados. Lembre disso. Das igrejas, das instituições, eu estou repetindo para vocês, que negam esse poder de Deus de cura, de libertação, de salvação. Não vão buscar uma igreja só porque ela é badalada, o seu nome, o nome da igreja não vai te salvar. Eu vou naquela igreja porque aquela igreja está lotada, mas você não sabe se Jesus está ali, você não sabe se Jesus não foi colocado para fora, você não sabe se o Espírito Santo foi colocado para fora daquela igreja. O homem quer pregar o que ele quer e não o que Deus quer falar através do seu Espírito Santo. Devemos sempre ser leais ao Evangelho do Novo Testamento e aos fiéis ministros de Deus que o proclamam. Assim poderemos ter certeza de estreita comunhão com Cristo. Amados, em nosso ministério na Igreja da Aliança com Deus, eu posso falar tranquilamente que nós somos um ministério, uma igreja totalmente guiada pelo Espírito Santo de Deus, aonde nós determinamos que todos levem a sua Bíblia, que todos levem a palavra de Deus para que aquilo que está sendo pregado seja confirmado por aquele que está ali ouvindo a palavra de Deus. Bispo, mas você não tem telão na sua igreja? Temos telão na nossa igreja. A palavra também é colocada no telão, mas o nosso dever como um verdadeiro cristão é estarmos, com a Bíblia, a espada, a palavra de Deus em nossas mãos, para que todo momento que você ouvir a palavra de Deus, você possa abri-la, localizá-la e ver que verdadeiramente Deus deixou escrito aquilo para mim e para vocês, para a salvação da nossa alma, do nosso espírito, meu irmão, minha irmã. Quando nós estamos na presença do Senhor, nós temos tempos de refrigério para a nossa alma, para o nosso espírito. A presença do Senhor traz refrigério para cada um de nós. E continuando aqui, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 5, mas tu, se sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Nós temos um ministério a ser cumprido, a levar a verdade, a levar a palavra de Deus para todos aqueles que estão ao nosso redor. Nós temos que transbordar a palavra de Deus, nós temos que transbordar o Espírito Santo que está dentro de nós, nós temos que transbordar a fonte da água da vida, que é Jesus Cristo, que habita dentro de mim e de vocês. Onde que nós estivermos, nós temos que transbordar esse amor de Cristo. Continuando no versículo 6, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Paulo aqui coloca, meu irmão, minha irmã, para nós, que está chegando o tempo dele.
Ele coloca aqui que ele está sendo oferecido. Mas ele combateu, ele mostra aqui que ele combateu o bom combate. E nós não podemos deixar de combater também o bom combate e guardarmos a fé e levar a verdade. A palavra de Deus deve ser o nosso supremo guia quanto à verdade e norma de vida. Devemos ter a palavra de Deus em nossa boca, em nossos lábios, em nosso coração, em nosso espírito. Isso tudo dado pelo Espírito Santo como nosso guia único e suficiente no julgamento daquilo que cremos e fazemos. Lembra, amados, que agora há pouco Deus me usou para falar para vocês. É o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele é o único que pode nos convencer, Ele é o único que pode nos guiar para o caminho certo. Ele é o único que pode nos mostrar que se seguirmos a palavra de Deus, nós não vamos ser julgados de maneira alguma, porque nós cremos na palavra de Deus. E hoje, amados, a tendência de certas igrejas de formular doutrinas, inventar mentiras, práticas ou novas verdades que não existem na palavra de Deus, partindo de experiências subjetivas, de falsos testemunhos, de falsos sucessos, de coisas que Deus não falou, que Jesus não disse de maneira alguma. Será um dos meios principais de Satanás enganar as pessoas durante a apostasia dos últimos dias. Satanás quer enganar o povo de Deus. Satanás quer enganar, amados, a humanidade toda. Para quê, Bispo Moacir? Para levar essas pessoas para o inferno juntamente com ele, porque o juízo, Satanás já está julgado por Deus. Não há perdão mais para o diabo. Deus já sentenciou ele e os seus anjos, os demônios que seguiram ele, que fizeram a rebelião contra Deus lá no céu, eles já foram julgados e irão perecer no lago do enxofre do inferno eternamente. Ali sofrerão e o diabo ele quer levar a criação de Deus junto com ele. E essa palavra, esse podcast, através da vida de Paulo, vem nos mostrar, meu irmão, minha irmã, que Paulo combateu as coisas erradas. Paulo veio combatendo tudo aquilo que era errado. E é isso que você tem que entender, que você também tem que combater. Paulo, ele considera a vida cristã como um bom combate. Ela é a única luta que vale a pena para mim e para vocês. Paulo lutou contra Satanás. E eu e você temos que lutar também contra Satanás. Não há outra maneira, meu irmão, minha irmã. Nós temos que enfrentar, você não tem que ter medo. A palavra fala aqui, ó. Paulo diz lá em Efésios capítulo 6, versículo 12... porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Paulo mostra isso, que nós temos que combater o diabo. Nós temos que lutar contra os erros religiosos de todas as denominações que não pregam a verdade, que não pregam Jesus Cristo. Nós temos que lutar, amados, e mostrar a verdade. A palavra fala, Paulo diz lá, amados, em Gálatas capítulo 5, no versículo
17 fala assim, Gálatas capítulo 5, versículo 17, Paulo diz assim: porque a carne cobiça contra o espírito, o espírito contra a carne, e esse opõe-se um ao outro, para que não façais o que quereis. A nossa carne quer lutar contra o nosso espírito para não seguir a Deus, não seguir a Jesus. E Paulo fala no versículo 19, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Nós temos que lutar contra todo esse mal, como Paulo lutou, e mostrar verdadeiramente que Cristo habita dentro de nós. Nós não podemos seguir esse caminho e querer pregar a palavra do Senhor de maneira alguma. Nós temos que lutar contra os falsos mestres, aqueles que querem pregar a mentira, lutar contra a deturpação do evangelho, contra o mundanismo, as coisas do mundo. Nós não podemos deixar que o mundo venha querer vencer a palavra de Deus. Olha o que Paulo diz lá em Romanos capítulo 12, versículo 2: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Que eu e você tenhamos uma vida maravilhosa aqui na terra, na palavra do Senhor, seguindo o caminho do Senhor. O que Deus quer para mim e para vocês através de Jesus Cristo? Que nós aceitemos a graça de Jesus Cristo, para que nós venhamos, amados, seguir um caminho para morar lá no céu, eternamente, com Deus, com Jesus. Por isso que Paulo está colocando aqui: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Pela fé, amados, nós não podemos desistir por aqueles que nos perseguem, por aqueles que querem nos caluniar, por aqueles que querem fazer falsos testemunhos de nós. Nós não devemos olhar para essas pessoas de maneira alguma. Nós devemos seguir em frente na palavra de Deus. Olha só, temos que lutar contra o pecado. Você não pode aceitar o pecado na sua vida. Você não pode. Bispo Moacir, mas eu já ouvi o senhor falar que todos nós somos pecadores. Todos nós somos pecadores, amados. E todo dia Jesus vai e prega o nosso pecado no madeiro. Mas nós não podemos deixar de lutar contra o pecado, pedir ao Senhor que Ele venha a cada dia nos purificar, e aquilo onde nós pequemos, não vamos pecar mais. Jesus, quando curava uma pessoa, Jesus, quando fazia um milagre na vida de uma pessoa, Jesus falava: ide, você está curado, a tua fé te salvou, mas não peques mais. Olha o que a palavra fala aqui em Romanos capítulo 6, o que Paulo fala do versículo 1 ao versículo 7 aqui, vamos lá, ou melhor, versículo 11. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Amados, se você morreu com Cristo e nasceu com Cristo novamente, nós não podemos mais habitar no pecado, vivemos no pecado. Você já morreu para o pecado quando aceita Jesus Cristo. Como que ainda a gente vai viver no pecado? Versículo 3: ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida.
porque se fomos plantados juntamente com ele, na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Por isso, amados, que nós temos uma grande necessidade de cumprir a palavra do Senhor, né? Através do batismo das águas, né? Para que nós possamos cumprir essa palavra do Senhor. Jesus, ele disse aos seus apóstolos: ide e batizai a todos em nome do Pai, do Filho e Espírito Santo de Deus. Nós devemos, nesse cumprimento da palavra do Senhor, morrer o velho eu e nascer uma nova criatura com Cristo. Olha aqui, porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, morrermos com Cristo, também o seremos da sua ressurreição. Nós também ressuscitaremos com Cristo, amados. Novamente, Jesus chegou para Nicodemos, um grande sábio da época, e virou para Nicodemos e falou que ele deveria, nascer de novo. E Nicodemos ficou indagando como que ele voltaria novamente para o ventre da mãe, na mãe dele, se ele já era uma pessoa, idosa. E Jesus falou: Nicodemos, o que você tem que entender, o que nasce da carne é carne. Você nasceu do ventre da sua mãe, eu também. Você nasceu da carne. E o que nasce do Espírito é do Espírito. Nós devemos nascer espiritualmente, com Cristo agora novamente, Então, amados, nós temos que entender isso. Continuando aqui, versículo 6, Romanos capítulo 6, versículo 6. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não servimos mais o pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Se você morreu com Cristo, você está justificado do pecado, você ressuscita com Cristo para uma vida eterna. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre a morte. Já não morre. A morte não mais terá domínio sobre ele. Vou repetir o versículo 9. Sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não mais terá domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido de uma vez para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por isso que a palavra fala, Gálatas capítulo 2, versículo 20, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É isso que nós temos que entender, amados. Olha que coisa linda, que podcast maravilhoso para você, seguir em frente com Jesus, levar essa mensagem de fé, de salvação, combater o bom combate, amados. Em nome de Jesus Cristo, que você possa ter fé através dessa palavra que o Senhor está nos trazendo agora. Olha só, amados. E continuando aqui a palavra, no versículo 8, desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo, juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vida. Amados, a coroa da justiça está guardada para aqueles que estão firmes na palavra do Senhor, a qual o Senhor justo, juiz, ele é o nosso juiz, ele é o nosso advogado para nos defender, mas ele é o nosso juiz para assinar a nossa sentença de vitória para uma vida eterna. Ele é o nosso juiz e ele nos dará naquele dia, amados, a nossa coroa da justiça, e não somente a mim, mas a todos também que amarem a sua vinda. Por isso que nós estamos, que a palavra fala lá em Hebreus capítulo 7, Hebreus capítulo 9, versículo 27 e 28, que Jesus voltará para os salvos, amados, para os salvos, para aqueles que estão aguardando a volta dele. Por isso que Paulo ele fala que ele completou a sua carreira em meio a provações, dificuldades e tentações, e permaneceu fiel ao seu Senhor e Salvador durante toda a sua vida. E é isso que Paulo nos ensina para mim e para vocês.
Nós temos que ficar firme a todas as provações, dificuldades e tentações desse mundo, permanecermos fiel ao nosso Senhor Jesus Cristo e Salvador, do começo ao final. Nós temos que ficar com Jesus do começo ao final. Paulo conservou lealmente a fé em tempos de severas provações, de grande desalento e de muitas aflições, não somente quando era abandonado pelos amigos, mas também quando teve de enfrentar a oposição dos falsos mestres. Nunca cedeu terreno no tocante à verdade original do Evangelho. Você não pode se dobrar aos falsos profetas, aos mentirosos, aceitar o que os mentirosos estão falando, o que os falsos profetas estão falando. Você tem que combater com a verdade. A verdade está aqui, é a palavra de Deus, a Bíblia, meu irmão, minha irmã, as Escrituras, o que os apóstolos escreveram através do Espírito Santo de Deus. Foi através do Espírito Santo de Deus que os apóstolos escreveram, amados, aqui o Novo Testamento. E você tem que ser fiel como Paulo foi fiel até o final. Não podemos, meu irmão, minha irmã, de maneira alguma ceder terreno ao inimigo, e sim avançarmos para a linha de chegada. E aqui, quando a palavra está falando, meu irmão, minha irmã, a coroa da justiça, por ter Paulo permanecido fiel ao seu Senhor e ao Evangelho que lhe foi concedido, o que lhe foi confiado, o Espírito Santo testificou a Paulo que a aprovação amorosa de Deus e a coroa da justiça o aguardavam no céu. Amados, prestem atenção, Deus tem reservado no céu galardões para todos que conservam a fé com justiça. E os que amarem a sua vinda, os cristãos, amados, agora do Novo Testamento, nós temos que, como o pessoal do Antigo Testamento, que anelavam grandemente a volta do Senhor, para levá-los daqui, para ficarem com Ele para sempre. Nós temos que ser iguais, amados, iguais a eles, e não desistimos de maneira alguma. E aqui, para você compreender e que a gente possa encerrar nesse momento essa palavra abençoadíssima, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 17, Paulo diz assim: mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. No versículo 18, e o Senhor me livrará de toda a má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja glória para todos sempre. Amém. Amados, Deus, Jesus, o Espírito Santo nunca abandonaram Paulo de maneira alguma. Deus, Jesus e o Espírito Santo nunca irão abandonar eu e vocês de maneira alguma. De maneira alguma seremos abandonados. O Senhor sempre estará conosco, nos livrando do perigo, nos livrando da morte, nos livrando da boca do leão, para que possamos levar a verdadeira palavra. Paulo, ele é claro que o Senhor o livrou de toda má obra e guardou ele para o reino celestial, e o Senhor vai nos também guardar para o reino celestial. Não fique, meu irmão, minha irmã, triste quando você é abandonado por aqueles que falam que estão contigo, mas verdadeiramente não estão. Paulo ficou profundamente decepcionado e sentiu-se abandonado quando todos seus amigos o abandonaram. Em tais ocasiões, no entanto, Paulo sentia a presença muito real do Senhor, que estava ao seu lado e o fortalecia. Vamos confiar em Deus, vamos confiar em Jesus, vamos confiar no Espírito Santo que tem que habitar dentro de mim e de vocês. Não confie no homem. Jesus andava com 500 discípulos, depois caiu para 70 discípulos que o seguiam, depois caiu para 12.
E apenas um ficou com Jesus ali na cruz do Calvário, em sua morte, para a ressurreição, para uma vida eterna. Paulo estava triste, estava amargurado, porque todos aqueles que se falavam companheiros, irmãos, quando Paulo ficou aprisionado, todos os abandonaram. Somente um ficou com ele, Lucas. Então, amados, vamos lá, vamos ter fé, vamos olhar para Jesus, vamos olhar apenas para Jesus, amados, e vamos seguir em frente com Jesus, seguir em frente para uma boa obra. Vamos combater o bom combate. E eu quero orar por vocês, para que Deus venha te fortalecer nessa luta, nessa batalha. Mas antes, aceite Jesus Cristo como seu único, exclusivo Salvador, para que os falsos profetas, os mentirosos, tudo aquilo que vierem falar para você, o Espírito Santo, que tem que habitar dentro de mim, de vocês, não vai permitir que a mentira entre dentro de nós. E nós vamos seguir a verdade, que é Jesus Cristo. Declare assim comigo agora: eu aceito o Senhor Jesus Cristo como meu único, exclusivo Salvador. Senhor Jesus, escreve meu nome no livro da vida, para a honra e a glória do teu nome. Senhor Jesus, eu te aceito como Filho unigênito do nosso Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor meu Deus, eu creio que o Senhor ressuscitou Jesus dos mortos. Amém, amados. A partir de agora, o seu nome está escrito no livro da vida. Você aceitou Jesus como seu único, exclusivo Salvador, e você cumpriu a palavra de Deus, que fala que com nossa boca nós temos que abrir e confessar Jesus como nosso único, exclusivo Salvador. Eu quero orar por vocês. Senhor, meu Deus, meu Pai, Pai querido, Pai amado, Pai, todos que ouvirem essa mensagem, como foi Paulo, que teu Espírito Santo venha habitar dentro de nós, para que nós possamos, Pai, em nome de Jesus Cristo, combater o bom combate, fazer a boa obra como Paulo fez, Senhor, termos fé, termos coragem, lutar contra os falsos profetas, contra os mentirosos, contra aqueles que blasfemam contra a sua palavra, que nós possamos, Pai, em nome de Jesus Cristo, continuar dizendo, Pai, todos que estão ouvindo essa mensagem: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Que a gente possa declarar, Pai, todos que estão ouvindo essa mensagem, que é Jesus que habita dentro de nós, e que nós possamos, Pai, em nome do meu Senhor Jesus Cristo, combater o bom combate, como Paulo disse, que acabei a carreira, guardei a fé, que nós possamos guardar a nossa fé em Cristo Jesus, na sua salvação, na coroa da vida, que Jesus está nos aguardando lá no céu, para que nós cheguemos lá, Pai, Ele possa nos dar nosso galardão, possa nos dar nossa coroa da vida e possa nos convidar para morar uma vida eterna lá no céu, com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo e com toda a nossa família, em nome de Jesus Cristo. Amados, eu sou o Bispo Moacir Souza, da Igreja da Aliança com Deus. Que você possa curtir essa mensagem do podcast, que você possa semear esse podcast, enviar para várias pessoas, para que eles possam ser abençoados e essas pessoas possam salvar a sua alma, a sua vida, a sua alma, o seu espírito, para uma vida eterna lá no céu, possam se libertar das mentiras, das falsidades, dos falsos profetas e ouvirem essa verdade que é aqui, amados, que está na palavra de Deus, as Escrituras, na Bíblia, em nome de Jesus. E que vocês também se inscrevam em nosso canal do youtube.com/Igreja da Aliança com Deus. Se inscreva lá, deixe seu like, toque no sininho, para que todas as vezes que nós pregarmos também uma mensagem na Igreja da Aliança com Deus, você possa recebê-los. Amém? Fiquem todos, amados, com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Até o próximo podcast, em nome de Jesus.